sino que também seja pelo próprio Senhor. Que podamos, pela graça do Senhor, pelo sustento do Senhor, estar diante de Ti, nos alimentando da Tua Palavra. O Senhor é o mesmo Cristo ressurreto que abriu as Escrituras a seu povo. Nós nada somos. Nós tiramos nossos olhos da carne e queremos fixar nossos olhos em Ti, em nosso espírito. Eleva nossos corações a Ti, para que o que hoje pela manhã podamos estar considerando seja na Tua presença e seja sustentado pelo Teu precioso Espírito. Nós entregamos a Ti nossas magras forças, entregamos a Ti nossa condição humana, confiamos integramente nossos mendrugos, nossas sobras nas Tuas mãos, para que o Senhor possa fazer um milagre da bênção e da multiplicação. Confiamos em Ti, Senhor, porque precisamos de Ti. Não queremos agir em nosso próprio nome, nem em nossas próprias forças. Nós entregamos tudo a Ti para que o Senhor possa passar através de nós. Ajuda-nos, Senhor. Grava a Tua preciosa palavra no profundo de nosso ser. Precisamos Te conhecer, e Te conhecer pela palavra. Vivifica a Tua palavra em nosso ser, que sempre lembremos quem o Senhor é, em quem estamos fundamentados e em que posição estamos contigo, para poder suportar todos os embates de nosso inimigo. Guarda-nos de nós mesmos, de nossos pecados, de nossa carne. Guarda-nos do mundo e guarda-nos do diabo e seus demônios. Guarda-nos para Ti. Em nome de Cristo Jesus, seja com nosso espírito, Senhor. Em nome de Cristo. Amém e amém. Como ontem, pela manhã e pela noite, estivemos considerando, víamos uma espécie de panorama, onde os diferentes itens fundamentais do depósito de Deus eram vistos someramente, rapidamente. Sempre que vamos ver um desses itens, temos que lembrar que é somente um entre eles, e que juntamente com ele tem outros, que ainda que não estão sendo falados ao mesmo tempo, porque não se pode falar de tudo ao mesmo tempo, temos que falar por partes, mas ainda assim, quando estamos só considerando um item, temos que ter presente que há também outros itens que não estão sendo considerados nesse momento, mas que são parte da realidade, que também estão aí, que também temos que ter eles presentes. Só que, quando se estão tratando as coisas, se tem que tratar uma por uma, mas não temos que correr o risco de ir para um extremo, considerar somente um aspecto, esquecendo um outro aspecto. Vocês lembram como, na descrição da Arca do Pacto, aparecia nos dois extremos do propiciatório querubins guardiães. Os querubins, a primeira vez que aparecem na Bíblia, aparecem guardando o caminho da árvore da vida. Ou seja, que os querubins são guardiães. E na Arca do Pacto aparece um querubim no extremo
e um querubim no outro extremo. Isso quer dizer que o Senhor não fala nos extremos. Ele, quando descreve a Arca do Pacto, ele disse que ali, debaixo das asas dos querubins, sobre o propiciatório, ali, naquele lugar central, ali me declararei a vós. Ou seja, que o Senhor se declara a nós no ponto do equilíbrio, não no ponto dos extremos, sino no ponto do equilíbrio. Então, às vezes precisamos ver um querubim na esquerda, num extremo, nos guardando desse extremo, mas ao mesmo tempo tem um outro querubim no outro extremo, na direita, nos guardando do outro lado também. Às vezes a palavra de Deus tem coisas que parecem, não que são, mas que às vezes parecem contraditórias. Parece que aqui fala que Deus não se arrepende, e aqui fala que Deus se arrependeu. Às vezes tem versículos que apresentam aparências contraditórias, mas não são contraditórias. Quando você entra nelas, são realmente complementares, são um equilíbrio de Deus. Então, a palavra de Deus fala, por exemplo, da divindade de Cristo, mas também fala da humanidade de Cristo. Às vezes está falando da sua essência ou natureza, e às vezes está falando da sua pessoa. Às vezes está falando da soberania de Deus, às vezes está falando da responsabilidade do homem, às vezes está falando da salvação pela fé sem as obras, e às vezes está falando do galardão pelas obras, etc, etc. Tem muitas coisas a palavra de Deus. Então, sabendo que isso é assim, temos que ter sempre presente que quando estamos considerando um assunto, ao mesmo tempo há um outro assunto que não estamos considerando explicitamente, mas que estamos considerando no coração. Não estamos falando de tudo, não se pode falar de tudo ao mesmo tempo, mas ainda assim falar de tudo, estamos tendo presente também esse um outro aspecto. Então, como o dia de ontem foi um dia de introduções panorâmicas, hoje precisamos descer um pouco mais da panorâmica, como quando você vê uma cordilheira que tem vários montes, todos em continuidade, e estamos olhando de plano toda a cordilheira. Agora vamos nos esquecer de muitos dos montes da cordilheira e vamos nos enfocar num primeiro monte. Mas o primeiro monte é só um deles. Tem outros também. E também temos em conta os demais, mas não podemos falar de todos ao tempo. Assim que estivemos vendo que um dos assuntos primeiros é a Trindade. Vimos a encarnação, a expiação, justificação pela fé, ressurreição, Espírito, vida santa, o corpo de Cristo, o reino, o propósito de Deus eterno, a Nova Jerusalém. É uma panorâmica abrangente. Mas agora temos que descer a um desses pontos. Temos que descer ao primeiro deles. Temos que deter num aspecto da Trindade, só um deles. Não vamos falar de outros, mas esses outros também existem. E também temos eles em conta e no coração. Se vamos falar da divindade de Cristo, também temos que falar da humanidade de Cristo. Não seja que por se concentrar só na divindade de Cristo, você esqueça a sua humanidade. Ou quando estemos falando da sua humanidade, você esqueça a sua divindade. Me compreendem, amados? Então, isto é só uma pequena advertência para que evitemos cair nos extremos quando somente consideramos um aspecto sem considerar os demais. Agora, vamos entrar num aspecto fundamental. Lembrávamos ontem que é o que aparece no lugar central da casa de Deus, o que está lá no centro, no lugar santíssimo.
lá está a arca do pacto, de ouro e de madeira de acácia, com um propiciatório acima dela. E isso nos está lembrando do Senhor Jesus Cristo, nos está lembrando das suas duas naturezas, a divina e a humana, e nos está lembrando da essência do Evangelho com a obra expiatória de Cristo. Tudo tem que começar por aí. Paulo, como víamos pela manhã ontem, começou por Cristo, sua morte e sua ressurreição. E para começar por Cristo, por que vamos começar primeiro? Pela humanidade ou pela divindade? Porque antes de Cristo ser homem, ele era o Filho de Deus na Trindade, o Verbo que estava com Deus e era Deus, através de quem o Pai fez todas as coisas. Então temos que ver o testemunho primeiro da divindade de Cristo. Os irmãos mais antigos já têm esta coisa como pão comido, mas os mais novos não. E não sabemos a quem a providência divina determine que este nosso estudo, esse nosso testemunho da Bíblia chegue. Não sabemos de onde o Senhor vai levar isto, mas sabemos que esse é o nosso testemunho. E assim como o Senhor ressuscitou e apareceu aos discípulos 40 dias e tomou as Escrituras para mostrar o que dele diziam, Ele está entre nós hoje pelo seu Espírito para tomar as mesmas Escrituras e também a nós e a outros nos mostrar que é o que as Escrituras dizem dele. Você tem que lembrar sempre essas Escrituras. Pode ser que neste momento você pense que não precisa dessas coisas, mas no momento da guerra, no momento da tribulação, no momento dos ataques do diabo no dia mau, você precisa saber quem é aquele em quem você está crendo. E aquilo não vai ser somente uma doutrina, não vai ser somente um versículo memorizado, mas vai ser a fonte da sua fortaleza. Amém? Então, vamos começar pelo próprio testemunho do Pai acerca do Filho. Vamos ver três coisas hoje pela manhã, se o tempo alcança: o testemunho do Pai, o próprio testemunho do Filho e o testemunho do Espírito acerca de Cristo enquanto a sua divindade. Isso, cada igreja precisa ter isto muito claro. Muitas igrejas temos estado falando da mesma coisa, mas não por isso podemos passar por alto esta igreja aqui. Amém? Testemunho do Pai, primeiramente, acerca do Filho de Deus. Então vamos começar abrindo a palavra de Deus naquela preciosa epístola escrita aos Hebreus, capítulo 1. Aqui nesta epístola, o Espírito Santo, por seu autor, faz um precioso contraste entre o Filho de Deus e o novo pacto, e Moisés e o antigo pacto, os dois regimes. Então começa falando do Filho, e vamos a ler desde o capítulo 1 o que se fala do Filho. Por enquanto vamos nos concentrar no primeiro capítulo, e vamos pôr muita atenção, porque às vezes nós lemos muito rápido e não permitimos ao Espírito nos tocar com a palavra de Deus. Temos que ler devagar para que o próprio Espírito possa nos tocar, que a água não passe acima das penas como nos patos que nunca tocam neles, sino que a palavra nos toque. Amém? Tá, Hebreus 1, vamos abrir aí, vamos ver tudo que está dizendo aí. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais
pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Deus, o mesmo Deus que falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Agora introduziu o Filho, agora vai falar do Filho, porque o tema do Evangelho é o Filho. A quem? Depois teremos que voltar aqui com mais detenimento, mas por enquanto vamos vendo que este Filho é uma pessoa, porque fala a quem. Somente as pessoas são quem, não que, quem. Então, o Filho é um quem. O Filho é uma pessoa. O Pai fala pelo quem do Filho. A pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Hoje, agora, neste momento, não nos vamos deter, como se Deus quiser à noite, nesta pessoa. Primeiro vamos ver a essência e a natureza e depois a pessoa. Mas desde agora começo a chamar a atenção que o Filho é uma pessoa distinta do Pai, mas o mesmo Deus com o Pai. A quem? A este Filho, Deus o Pai constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual o Pai, pelo Filho, também fez o universo. Então, o Filho não aparece somente a partir da encarnação. Então, a aplicação da palavra Filho não pode se reduzir somente ao homem que nasceu da Virgem Maria. O Filho é aquele homem que nasceu da Virgem Maria, mas aquele homem não começou no ventre da Virgem Maria. Essa pessoa do Filho, que chegou a ser filho do homem, já era o Filho de Deus antes da criação do mundo, porque por meio dele foi que tudo foi criado. Então diz aqui, pelo qual, pelo Filho, pelo qual, ou seja, o Pai através do Filho, o Pai com o Filho, o Pai no Filho, o Pai pelo Filho e para o Filho fez todas as coisas. Retroceda, quando escute a palavra Filho, não fique detido somente no tempo, não pense que Filho se refere só a partir da encarnação. A criação foi anterior à encarnação, mas o Filho já estava como veículo do Pai na criação. Lembre disto. O Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, todo é para ele, e pelo qual também fez o universo. Como falava João, nada do que foi feito sem ele. Por ele, através dele, foram feitas todas as coisas. Ele, e agora começa a definir o Espírito. Quem é o Filho? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, diz aqui esta tradução. A palavra mais exata não é ser, é subsistência, porque a palavra é hipostasis. Substasis, subsistência, porque a palavra ser é muito geral. Nossa palavra subsistência é um ser individualizado, particularizado. Depois entraremos com mais detalhe aqui. Por enquanto só vamos chegando à confissão do Pai acerca do Filho. Como considera o Pai a seu Filho? Porque não há outra consideração que nós possamos ter mais em conta
acerca do Filho que a própria consideração do Pai. Tem muitas opiniões acerca do Filho. E justamente neste assunto é que se define o Espírito de Deus e o Espírito de Anticristo. Você pode conhecer que Espírito está operando se você coloca atenção no Espírito, a que confissão se está fazendo acerca do Filho. Você está entendendo esta frase? Enxergou ela? Pegou ela? Você pode discernir que Espírito está operando se você coloca atenção no Espírito, a que confissão se está fazendo acerca do Filho de Deus. João, na primeira epístola, ele disse: nisto conhecer o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem uma confissão especial acerca do Filho. O Espírito de Deus veio para glorificar o Filho, para nos mostrar realmente quem é o Filho. E nessa confissão acerca do Filho, você pode discernir que Espírito está falando. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo é vindo em carne, esse é o espírito do Anticristo, que vocês sabem que tem que vir. E continua lá no capítulo 4 da primeira epístola de João, falando que aquele que é de Deus ouve os apóstolos de Cristo, e que nisso discernimos o espírito da verdade e o espírito de erro. O espírito da verdade dá testemunho do testemunho dos apóstolos acerca de Cristo. O Cristo de Deus é aquele do qual os apóstolos da Bíblia, do Novo Testamento, deram testemunho. Se alguém vem falar de Cristo de maneira diferente a como falaram e está escrito no Novo Testamento dos apóstolos de Cristo, você sabe se está falando o Espírito da verdade ou um espírito de erro. Um espírito de erro vai falar de Jesus, vai falar com ele, vai colocar nele o Mestre Jesus, vai falar do grande Mestre, vai falar do grande Espírito, mas vai se deslizar no principal. Ou não vai confessar a sua divindade, ou não vai confessar a sua humanidade, ou não vai confessar a sua existência pessoal junto com o Pai, ou não vai confessar a sua morte expiatória, ou não vai confessar a sua ressurreição corporal. Sempre o espírito de Anticristo vai procurar apresentar um outro Jesus, um outro Evangelho e um outro Espírito. E este é o que é fundamental. Nesta igreja não pode ser larga e laxa. A igreja tem que ser inclusiva dos filhos de Deus, mas não inclusiva dos espíritos de erro. Não temos que confundir inclusividade dos filhos de Deus com abertura para qualquer espírito herético. Compreendem a diferença? O apóstolo João, que fala: filhinhos, amai-vos uns aos outros, ele falava: oh, se alguém vem a vosso lar falando uma coisa diferente de Cristo do que os apóstolos do Novo Testamento falaram, nem sequer recebais ele na casa. O Espírito de amor não quer que participemos com o erro, porque diz: aquele que recebe ele na sua casa está participando das suas más obras. Satanás tem a intenção de se fazer ele Deus, e por isso ele precisa distorcer a verdade de Deus, para ele roubar a adoração de Deus para ele mesmo, roubar a água do moinho de Deus para o moinho dele. Então, nestas coisas a igreja tem que ser milimétrica. Nestas coisas, em outras coisas que são periféricas, que são mosquinhos, a igreja pode ser muito tolerante, mas ao respeito do Filho de Deus, a igreja tem que ter muito discernimento, porque o espírito do Anticristo está trabalhando nessa área. Então, às vezes nós, com a boa intenção ingênua da inclusividade dos santos,
Abrimos a panela e colocamos sapo, serpente lá, tudo dentro, misturado. Então, nestas coisas que são fundamentais, não existe larguer, não existe laxidão, existe exatidão. Os apóstolos nisto foram estritos. Nisto temos que ser estritos, porque ninguém pode pôr outro fundamento que aquele que está posto. E esse fundamento é o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus e homem, e verbo com Deus e homem, morto realmente, ressurreto fisicamente, ascendido como homem. E esse mesmo homem que foi crucificado, que tem cicatrizes nas mãos, nos pés, no costado, esse mesmo voltará, não através de Barrabulá, não através de William Soto Santiago, não através de Mahertal da Holanda, não através de outros Cristos, que aquele que não confessa o Cristo dos apóstolos da Bíblia é porque está preparando o caminho para apresentar como Cristo o que não é, introduzir um outro Cristo no meio das pessoas inocentes, ingênuas, bonzinhas. O inimigo é astuto mesmo. Por isso, nos fundamentos, a igreja tem que estar muito clara. O Espírito de Deus se distingue do espírito de anticristo na sua confissão acerca de Cristo. E a igreja é edificada na revelação e confissão do Cristo das Escrituras, do Novo Testamento, dos apóstolos. Então aqui vem falando quem é o Filho. Este verso 3 é chave. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, não é somente um Cristo da terra, é um Cristo cósmico, é o Cristo da criação e da providência, da sustentação do universo. O universo é sustentado pelo Filho, porque o universo foi criado no Filho, nele, e com ele, e por ele, e para ele. Este é o grande Cristo da igreja, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado, agora é enquanto homem, porque antes, enquanto Deus, não precisava se tornar, ele era Deus, mas tendo-se humilhado, se feito homem, e se humilhado até a morte, agora ressuscitou, ascendeu, se sentou à destra do Pai, agora enquanto homem, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E agora, a continuação, o que vai fazer o Espírito, através do escritor, é explicar essa última frase. Tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Você pode pegar todos os anjos e os mais respeitáveis deles, e Cristo herdou mais excelente nome que eles. E agora vou explicar por quê. E agora você vai ver, como dizíamos, que é o que o próprio Pai fala do Filho. Porque de quem nós vamos aprender acerca do Filho? Senão do Pai. Quem foi que ensinou a Pedro quem era Jesus? O Pai. Bem-aventurado eres Simão, porque isto não te foi revelado por carne e sangue, senão meu Pai que mora nos céus, Ele te revelou quem sou eu. Ninguém pode conhecer verdadeiramente o Filho, senão pelo Pai. Ele falou, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ao mesmo tempo, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Para conhecer ao Pai, precisamos do Filho, e para conhecer o Filho, precisamos da revelação do Pai. Agora, essa revelação do Pai já saiu
da boca do Pai. O que vamos ler a continuação é o que o próprio Pai fala do Filho. Não existe outra autoridade maior para falar do Filho. Não há teólogo, não há filósofo, não há apóstolo, pai da igreja, qualquer coisa que você queira respeitar, que possa ter uma palavra mais definitiva acerca do Filho, que é a palavra do próprio Deus Pai. Quem pode falar diferente do próprio Pai? Mas aqui vamos ouvir ao Pai falando do Filho. Não existe nada maior, não existe assunto mais importante que este. Todas as demais coisas dependem desta. Isto que ele fala, diz assim: pois, verso 5, leia com atenção. A qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? A qual dos anjos Deus falou desta maneira? Ao arcanjo Miguel? Ou a Gabriel? Ou algum outro? Algum querubim, serafim? Nunca. Só do Filho ele falou: tu és meu filho, ou seja, o Filho de Deus. Eu hoje te gerei. Quem está falando aqui? Quem? Lucas? Ou Paulo? O próprio Deus que fala aqui. O próprio Deus. Disse: tu és meu filho. Quem está falando é o próprio Pai. E agora então disse: e outra vez. Ou seja, se não fosse o Pai que vai falar a continuação, não poderia falar outra vez. Mas se o Pai falou uma vez, pode falar outra vez. Se falou outra vez, é porque falou o Pai uma vez e agora está falando o próprio Pai de novo. Então agora continua falando quem? Aquele que falou a primeira vez, fala de novo outra vez o Pai. Então diz assim: e outra vez, eu lhe serei pai. Então é o Pai que fala. E ele me será filho. Bom, já vai duas vezes que fala o Pai. E, novamente, escuta aqui, por terceira vez vai falar quem? Quem vai falar? Novamente, o Pai. Então, o que disse o Pai? E quando, disse, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, o próprio Pai manda a todos os seus anjos adorar ao Filho. Quem está falando isso? O próprio Pai. Então, quem é o Filho para o Pai? O Pai está mandando a todos os anjos adorar o Filho. E agora continua dizendo assim: ainda, ou seja, já falou 3 vezes e vai continuar falando assim. Ainda, quanto aos anjos, porque ele está fazendo um contraste entre os anjos e o Filho. Quanto aos anjos, disse: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Isso que fala dos anjos. Mas acerca do Filho, olha o que o Pai, que vem falando todo o tempo, o que o Pai fala do Filho. Escute o Pai falando do Filho. Escute o Pai confessando a divindade do seu próprio Filho. Como o próprio Filho falou: aquele que tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. Isso não é algo inventado pelo Filho, é o próprio Pai que chama de Deus ao Filho. Escuta aqui. Mas, verso 8, acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, teu Deus, o Deus do Filho, como o Filho falou: eu vou a meu Deus e a vosso Deus, a meu Pai e a vosso Pai. O Deus
Deus do Filho é o Pai, mas o Pai chama o Filho de Deus. Veja o verso 8. Quem está falando? O Pai. Vem falando desde o começo. E que diz o Pai? O teu trono, ó Deus. Ó Deus. O Pai está falando do Filho no trono. Está falando do trono do Filho. E está falando Deus acerca do Filho. Tu trono, ó Deus, é para todo sempre. Se o próprio Pai chama de Deus seu Filho, quem tem direito de dizer alguma coisa diferente? Qualquer que fale diferente vem da serpente. Vê? O próprio Pai confessando a divindade do Filho. E continua: por isso teu Deus, ou seja, o Pai, o Deus do Filho, teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. O Filho tem companheiros. Pedro, Tiago, João, os apóstolos de toda a terra, os servos de Deus, são companheiros do Filho. Mas o mais ungido dos ungidos é o ungido de Deus, o Cristo, o Messias, que quer dizer ungido por excelência de Deus. Mais que teus companheiros, ele tem a preeminência em todas essas coisas. Ainda, continua Deus falando, no princípio, Senhor, se essa é a confissão divina, este Senhor é o Filho, como diz naquele salmo: disse o Senhor ao meu Senhor, o Pai ao Filho. E Jesus chamava atenção a isso. Mas por que vocês dizem que o Messias é filho de Davi, se o próprio Davi lhe chama de Senhor? Como está escrito no Salmo: disse o Senhor a meu Senhor, o Pai ao Filho. Que todos honrem ao Filho como honram ao Pai. Aquele que não recebe o Filho não recebe o Pai. Vê? E o próprio Pai que busca honrar seu Filho. Aí começamos a conhecer a essência do amor. É alguém que não está centrado em si mesmo. O Pai faz tudo por amor a seu Filho. O propósito central do Pai é exaltar seu Filho acima de tudo. Que ele seja a cabeça de todas as coisas que estão nos céus, na terra. E o Filho compreende. Ele diz: eu não busco a minha glória, mas há quem busca a minha glória. Meu Pai. Vocês dizem que meu Pai é vosso Deus, é Ele que busca a minha glória. Eu não estou buscando a minha glória, mas meu Pai busca a minha glória. Ele faz tudo para me glorificar. E eu também, o que posso fazer? Tudo o que eu faço é para glorificar meu Pai. O Pai busca glorificar o Filho e o Filho busca glorificar o Pai. Irmão, isso é a essência do amor eterno divino. Se você entende isso, aí que vai entender a igreja. E aí é que vai entender a família. Se não vemos isto, vamos estar só na periferia dos assuntos. Isto é muito prático, não só teológico, como falávamos ontem. No princípio, Senhor, aqui vem continuar confessando quem é o Filho. Senhor, Senhor de tudo, dono, herdeiro da plenitude. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Isto vem falando no contexto do Filho. Isto se fala ao respeito do Filho. Se você vê, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Como tinha falado no verso 2 e no verso 3, que por meio dele, do Filho, o Pai fez o universo. Eles perecerão, os céus e a terra perecerão. Tu, porém, permaneces, sim. Todos eles se envelhecerão qual vestido, por isso haverá céu novo, terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra envelhecerão.
serão enrolados como um vestido velho e o Senhor colocará um novo vestido. Aqui fala que os céus e a terra, todos os milhões de galáxias velhas e as novas que haverão, são só um vestido dele. Não é ele, mas é um vestido dele. Quando você pega os telescópios e começa a ver aqueles milhões de galáxias e você não consegue terminar e descobre de novo e de novo, você vê a imensidade de nosso Senhor, porque só as vestes são imensas. Só as vestes dele são impossíveis de sondar. E não são ainda ele. São as vestes. Isso que nós estamos vendo são vestes velhas. São vestes velhas que ele vai enrolar, vai colocar de lado, agora vai se vestir de novas vestes. Oh, que grandeza! Por isso é que Deus nos permite fazer telescópios novos. E agora vem mais, lançamos para o espaço aqueles aparelhos somente para ver as vestes velhas. As vestes que já estão ruídas. Ficamos apavorados vendo o universo, só uma veste velha. Quão grande é aquele que vai se mudar de veste. Não é isso assim? Aí diz aí, eles perecerão, o céu e a terra, tu porém permaneces, sim, todos os céus se envelhecerão qual vestido, também qual manto se enrolarás, como vestidos serão igualmente mudados. Tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Isso que se fala do Filho, porque toda esta passagem é para fazer o contraste entre o Filho e os anjos. Agora volta a falar dos anjos. Diz, ora, a qual dos anjos jamais disse? Quem é esse que disse? Quem é esse que vem falando? Quem é este que vem sendo citado? O Pai. Que vem falando do Filho é o Pai, desde o começo é o Pai, e de novo o Pai, e ainda o Pai, e sempre o Pai. Vê? E agora disse, a qual dos anjos jamais disse, esse é o Pai, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. A quem Deus falou assim? Só o Filho. Olha como fala o Pai para o Filho. Meu filho, se assenta à minha direita. Disse o Senhor a meu Senhor. Sendo Ele Senhor, fiz Senhor de nós, seu Filho. Disse o Senhor, o Pai, a meu Senhor, o seu Filho. Porque Ele fez ao Cristo Senhor, ao Filho Senhor e Cristo. Então, não são todos eles os seus espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que han de herdar salvação. Então, os anjos são espíritos ministradores que servem aos herdeiros da salvação. Isso que são os anjos. Mas quem é o Filho? Esta da confissão do Pai, esse que é o Filho. Agora, o próprio Filho falou isso também. Por isso, os judeus não podiam suportar quando ouviam que ele falava, eu e o Pai somos um. Como? Vamos onde tem pedras, vamos matar ele. Queriam matar ele. Porque ele falava, aquele que me vê a mim, vê a meu Pai. Se me conhecesses, a meu Pai conheceria isso. Desde que ele entrou no mundo, o próprio Pai mandou aos anjos adorar ele. Adorem-lhe todos os anjos de Deus. E quando ele nasceu como um menino, aqueles magos chegaram e adoraram ele. Trouxeram ouro, incienso e mirra, a divindade em serviço para a morte. O Verbo se fazendo carne para morrer por nós. Ouro, incienso e mirra. Mas foi adorado desde menino. Depois, aquele cego que ele sarou, se encontrou já com Jesus e Jesus falou, crês no Filho de Deus? E aquele cego agora sarado disse, quem é ele para que eu creia nele? Aquele que estás vendo.
Ele é. E aquele cego o adorou. E ele, com todo direito, recebeu adoração. Os anjos não receberam adoração. Você vê que quando, um pouco confundido, o apóstolo João, aquele anjo de Jesus Cristo, com aquele poder dele, ele não sabia se prostrou para lhe adorar. Aquele anjo falou, não, eu só tenho conservo, não me adore a mim, adore a Deus. 2 vezes aconteceu com João, adore a Deus. O próprio Pedro, o próprio Paulo, nunca permitiam ser adorados. Mas Jesus foi adorado. Ele disse, eu não estou buscando minha glória, mas meu Pai que está buscando minha glória, mandou todos os anjos me adorar. E como vai rejeitar a adoração se o próprio Pai manda adorar a Ele? Porque o próprio Pai se reconhece em seu próprio Filho. Por isso Filipenses fala igual a Ele. Filipenses 2 fala da igualdade do Filho com o Pai. Tem versos que depois falam da superioridade do Pai, porque o Filho se fez carne, se humilhou, se fez homem, e por isso fala, o Pai é maior do que eu. Mas a mesma palavra que fala de que o Pai é maior do que o Filho, fala que o Filho é igual ao Pai, e não há contradição, porque a igualdade está na divindade, mas a superioridade está na humilhação do Filho, se fazendo criatura, se submetendo ao Pai até a morte. Ele não reteve ser igual a Deus como coisa a qual se aferrar, sino que se esvaziou. De que se esvaziou? Da igualdade com seu Pai. Nisso foi que ele se esvaziou. Se esvaziou para se fazer criatura, humilde até a morte. Não pelejou nada, não pelejou, tudo contrário do diabo. O diabo não era nada e ele quis fazer. Serei semelhante ao Altíssimo, colocarei meu trono lá, no monte do testemunho. Mas o Senhor sendo, se esvaziou. O inimigo não sendo, pretendeu se fazer. Vê a diferença do Filho e do Pai, que diferença total entre Cristo e o inimigo. Ele sendo, se esvaziou, Cristo. O inimigo não sendo, pretendeu. Esse é o Espírito que opera. Aquele que não é, pretende ser. Aquele que é, se esvazia. Não vai brigar, não vai se defender. Acaso não poderia pedir a meu Pai 12 legiões de anjos? Só um anjo matou 75.000 na Síria. Só um anjo. Imagina 12 legiões de anjos. Disse, eu poderia pedir a meu Pai e Ele me daria 12 legiões de anjos. Mas então, como se cumpriria a palavra que o Messias tinha que morrer pelos nossos pecados? Então Ele se esvaziou. Aí, irmão, aí vamos conhecendo verdadeiramente o Filho. Como isso nos ensina. Verdade, quando conhecemos o Filho, que é vergonha seguir sendo como somos. Que vergonha seguir pelejando por rivalidades, por postos, por aparecer aqui e lá. Que vergonha! Se ele sendo, se esvaziou totalmente, deixou tudo na mão do Pai. O outro queria fazer política, para cá, política. Contratações, diz aí em Ezequiel, multidão de contratações para se fazer alguma coisa. E ele sendo tudo, se esvaziou. Se fez pequeno, se fez como menor que os anjos, mas mandou Deus aos anjos adorar aquele menininho. Por isso lá em Apocalipse diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, o princípio e o fim, aquele que esteve morto, mas eis que vive e tem as chaves da morte e do Hades. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando João viu, caiu como morto. O Senhor não deixou morrer, não. Fica, não temos, João. Mas qualquer vai morrer, se ele não para. Então, este é o Filho de Deus. Quando os apóstolos ouviram que tinha ressuscitado e que estava diante deles na Galileia, muitos foram, como 500 irmãos. Os apóstolos e outros 500 irmãos foram para lá.
E aunque alguns duvidavam, outros creram e o adoraram. Tem muitas passagens onde Jesus Cristo é adorado, desde menino, adorado, porque Deus mandou, lhe adorem. E ele falou, aquele que não honra o Filho como o Pai, não honra o Pai, porque o Pai que faz todo pelo Filho. A honra que eu recebo, ele tem que receber. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai. Isto é a pedra maior de tropeço para muitos judeus, para os islâmicos e para muitas outras pessoas. Mas essa é a própria confissão de Deus. Isso que o próprio Deus diz. Essa é a classe de Deus que temos. Um Deus que não é egoísta, um Deus que tem um Filho semelhante a si mesmo, no qual ele se reconhece e ao qual ele quis dar toda a plenitude. Agradou o Pai lhe dar ao Filho toda a plenitude. E que todos honrem ao Filho como honram ao Pai. Que todos reconheçam ao Pai no Filho. Se alguém quer conhecer como é o Pai, tem que olhar para o Filho, porque aquele que vê ao Filho, vê ao Pai, e aquele que conhece ao Filho, conhece ao Pai. Eu e o Pai somos um. Amém? Agora está a confissão do Espírito Santo. Temos visto algo da confissão do próprio Pai acerca do Filho e a própria confissão do Filho acerca de si mesmo. E foi o Filho que falou, e ontem lembrávamos, como o Pai tem vida em si mesmo, a própria vida divina que é autossuficiente, porque nós temos vida dependente, não só de Deus, sino até da comida que comemos. Nossa vida depende até de feijão, de arroz, de carne, de batata, de alface, de tomate. Mas ele não. A vida divina é autossuficiente, tem vida em si mesmo. Mas como o Pai tem vida em si mesmo, assim disse João 5,26, citando a Jesus, assim deu ao Filho o ter vida em si mesmo. A mesma vida em si mesmo que tem o Pai quis que tivesse o Filho. Por isso disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Então agora vem a confissão do Espírito Santo. E o Espírito Santo confessou a divindade do Filho através dos profetas pelos quais ele falou. E através dos apóstolos do Novo Testamento. Então, quando lemos o que falaram os profetas e o que escreveram os apóstolos, não estamos lendo somente a opinião de homens, estamos lendo a palavra do Espírito de Deus, falando pelos profetas e pelos apóstolos. Porque aqueles profetas não falaram suas próprias palavras, eles falaram, assim diz Javé, o Senhor. As palavras dos profetas foram as palavras do Espírito de Deus. E as palavras dos apóstolos foram as palavras do Espírito de Deus. O Espírito, disse Jesus a eles, vos ensinará todas as coisas. O que os apóstolos escreveram de Cristo, eles aprenderam de Cristo pelo Espírito. E depois a igreja foi entendendo os apóstolos, vendo que os apóstolos falaram a verdade de Deus, que já Deus tinha prometido nas Escrituras, tinha profetizado, tipificado, preparado, e agora se cumpriu em Cristo. Deus deu testemunho do seu Filho, este é o meu Filho, no qual eu tenho contentamento, a ele ouvi, e o Filho enviou seus apóstolos, aquele que vos recebe, a mim me recebe, aquele que me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, aquele que vos rejeita,
a mim me rejeita, e aquele que me rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Então, a palavra do Pai, a palavra do Filho e a palavra do Espírito pelos profetas e apóstolos é a mesma palavra. E a igreja não pode ter uma outra palavra. Esta é a palavra de Deus que foi confiada à igreja, pela qual a igreja tem que viver, e se é preciso, por ela também tem que morrer. Por esta palavra, muitos irmãos já estão morrendo agora mesmo, neste próprio século, neste próprio mês. Tem irmãos mortos por esta palavra. Então vamos ver alguns dos testemunhos da divindade do Filho pelo Espírito, através dos profetas. Vamos pegar, a Bíblia diz, em boca de 2 ou 3 testemunhas conste toda a palavra. Então vamos chamar o primeiro testemunha, o profeta Isaías. O profeta Isaías, por favor, passar para cá. Como Jesus ressurreto pegou a lei, os profetas e os salmos para mostrar o que dele dizia. Então vamos ver que era o que dizia o profeta Isaías acerca do Messias. Amém? Então chegamos no capítulo 7, verso 14. Escute como falou aí o espírito de profecia pelo testemunho Isaías. Encontraram já Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Qual é a sinal de Deus? É algo que o homem não pode fazer, porque se qualquer pudesse fazer isso, que sinal de Deus seria? Mas se o homem não pode fazer, mas Deus faz, essa é a sinal que isto é de Deus. Qual é a sinal? É esta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel quer dizer conosco Deus. Quem é esse menino que vai nascer de uma virgem? Porque de qualquer mulher pode nascer um menino, mas de uma virgem, é uma sinal de Deus. Deus tinha falado que a semente da mulher, não do homem, da mulher, que nasceria da mulher sem necessidade do homem, esmagaria a cabeça da serpente. Então é esse menino, né? Como se chamaria esse menino? Quem seria? Qual é a identidade desse menino? Deus conosco. Emanuel, disso que fala Mateus, lá no primeiro capítulo do seu Evangelho, que quer dizer Deus conosco. Conosco, Emanu, conosco, Ele, que é Deus, Ele, Elohim. Então, quem é um menino nascido da Virgem? É Deus conosco. Essa é a sinal. Deus veio a nós como um menino, de através de uma virgem. Capítulo 9, verso 6, continua falando deste menino. Este testemunho de Isaías, que todos os judeus leem, e eles têm. Capítulo 9, verso 6. Estes versos Jesus mostrou ressurreto aos apóstolos, o que dele diziam os Neviim, a Torá, Neviim e Ketuvim, a lei, os profetas e os salmos. Ele mostrou isto para eles, e a partir desse ensino dele, a igreja aprendeu e tem que continuar aprendendo e continuar ensinando. Esse é o nosso testemunho cristão. Amém? Então o que diz aí? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Esse menino seria o próprio Deus vindo a nós como um menino, por isso foi adorado.
Por isso diz, quando introduziu o primogênito no mundo, mandou a todos os anjos lhe adorarem. Quem é esse menino? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O próprio Pai estava vindo através do Filho. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quem recebe o Filho, recebe o Pai, porque a plenitude do Pai mora e se expressa no Filho. Por isso esse Filho está mostrando ao Pai. Quem vê ao Filho, vê ao Pai. Como dizes tu, Felipe, que te mostra o Pai? Quanto tempo faz que estou convosco e não me tens conhecido, Felipe? Aquele que me vê a mim, vê ao Pai. Não se lembra, Felipe, que escreveu Isaías? Quem seria aquele menino? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe de paz. Eu sempre lembro aos irmãos um acontecimento. Uma vez, um irmão perguntou para um rabino judeu: Rabino, de quem está falando Isaías aqui, capítulo 9, verso 6? E aquele rabino, lendo o verso, disse: aqui está falando do Messias. O Messias é este menino. Ah, rabino, e segundo então este versículo, que relação vai ter o Messias com Deus? E o rabino falou: segundo este verso, o rabino será o próprio Deus. E o Messias será o próprio Deus. O que fala aí? Um menino, aquele menino que nasce da Virgem, vai ser chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte. Deus forte, Pai da eternidade. Quem é o menino? Não é somente um homem, aquele Senhor Jesus. Amém, irmãos? Depois vocês, tem muitos versos, não dá para ler tudo, mas você chega lá no capítulo 35, onde fala as coisas que o Senhor Jesus fez. E esta palavra se cumpriu várias vezes, mas houve uma vez especial que foi cumprida, quando João Batista estava preso, e ele duvidava, mas será ele que o estava anunciando? Não será? E enviou alguns discípulos para que perguntassem a Jesus: você é aquele que viria? Ou temos que esperar ainda um outro? A resposta de Jesus não foi falar, foi fazer. E fiz o que está escrito aqui, o que vamos ler no 35 de Isaías. Ele fez e falou: vão e falem para já no que vocês viram e ouviram. E bem-aventurado aquele que não tenha tropeço em mim. Ele fez o que Isaías dizia que Deus faria quando viesse. João não estava seguro, ele fez as coisas aos olhos de João e mandou os seus discípulos, mandei-os de João Batista, vai e falem o que viram. Então, olha que falava que faria Deus quando viesse, e que seria Deus que viria. Isaías 35, vamos ler desde o verso 4. Dizei aos desalentados de coração, tem muita gente desalentada, por isso temos que dizer isto, porque isto alenta nosso coração, isto nos estabelece, isto é o nosso fundamento. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Aleluia! Como você pode ser fortalecido estando fraco? Eis o vosso Deus, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem, quem? Deus. Ele vem e vos salvará. Então quem viria nos salvar? Vosso Deus. Vosso Deus é vosso Salvador. Que significa Jesus? Javé Salvador. Isso é o significado do nome de Jesus. Então, quando ele viesse nos salvar, o que acontecerá? Então se abrirão os olhos dos cegos.
e se desimpedirão os ouvidos dos sordos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Não foi isso que fez Jesus? Vai, conta no que viram. E eles saíram: João, os cegos vêm, os sordos ouvem, os paralíticos caminham, etc, etc. Quem faria isso? Vosso Deus que veio para vos salvar. Amém? Ele disse: se eu não tivesse feito as obras do meu Pai, não creais, mas se as faço, ainda que não creis em mim, creis nas obras, para que saibais que meu Pai me enviou. Tem mais capítulos, mas vamos no capítulo 40 deste testemunho, Isaías. Aqui está a razão das reações de Isaías, quando Jesus pediu para ele ser batizado. Jesus não tinha pecado para se batizar, mas ele estava se identificando com toda a humanidade. Ele estava assumindo a condição humana para ele carregar com nossos pecados. Por isso ele veio se batizar. E João Batista resistiu: não, eu que preciso ser batizado por ti, e você vem a mim. Que falava João Batista quando estava pregando, dizendo: entre vós está um que eu não sou digno nem de desatar a correia de suas sandálias. Por que João falava com essas frases? Porque João sabia quem era ele mesmo e a quem ele precursava. Quando perguntaram: mas João, você quem é? Você que disse de você mesmo? Você é o Messias? Não, eu não sou. Você é Elias? Ele era João Batista, ele não era Elias. Ele vinha no ministério de Elias, mas ele não era a pessoa de Elias. Diz Peter: não, eu não sou Elias, eu sou João Batista. Mas então quem é você? Eu sou a voz daquele que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. E que disse o profeta Isaías? Aqui está, capítulo 40, verso 3. Aí está a profecia de Isaías, falando de João e daquele precursado por João. E que diz a profecia? Disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho de quem? Do Senhor. Essa é a tradução. No hebraico diz o caminho de Javé, ou de Jeová. Endireitai no ermo vereda a quem? A quem? A nosso Deus. Então, a quem estava preparando o caminho João Batista? A quem? Mas João, você quem é, João? Eu sou a voz do que clama no deserto. Então João sabia que ele tinha que preparar caminho a quem? A Javé, nosso Deus. Por isso disse: eu não sou digno, aquele que vem depois de mim era antes de mim. Eu não sou nem sequer digno de desatar a correia do calçado dele. João sabia quem vinha depois dele. Quando, eu preciso ser batizado por ti, você está vindo a mim. João, convém cumprir toda a justiça. E foi batizado, e aí veio o Espírito. Este é o meu Filho amado, no qual eu tenho contentamento, a ele ouvi. Então quem era este homem? Que dizia que viria depois de João Batista? Quem seria aquele precursado por João? Por isso os sacerdotes chegavam: mas você com que autoridade está fazendo isso? Vou fazer uma pergunta. Se você me responde a mim, eu vou responder a vocês. Mas se você não me responde, eu não vou responder. A mensagem de João era de Deus ou era dos homens? Todo o povo sabia que era de Deus, mas se falamos que é de Deus, vai dizer: mas por que não creram a João no que João falou? Mas se ele falava: não, é coisa de homens, todo mundo vai apedrejar aquilo. Os sacerdotes estão rejeitando o profeta de Deus. Não sabemos. Então eu tampouco vos digo com que autoridade eu faço estas coisas. Mas era Jesus
que era precursado por João. E João era aquela voz que clama no deserto, que tinha que preparar no yermo caminho ao nosso próprio Deus. Não a qualquer outro homem, a Deus, a Yahvé, nosso Deus. De quem é Jesus? Você compreende isso, irmão? Quem é nosso Senhor Jesus? Então, tem muitas outras passagens aqui, mas vamos passar a um segundo testemunho. Em boca de 2 ou 3 testemunhos. O próximo testemunho é Jeremias. O profeta Jeremias pode passar e nos dar seu testemunho. Você vê Jeremias lá no capítulo 23. Jeremias capítulo 23. Diz o seguinte, Jeremias falando do Messias. Versículos 5 e 6. Por favor, jovens, lembrem-se destas passagens. Guarde isso no coração. Deixe que Deus escreva com fogo no coração, na mente e no espírito estas passagens. Porque nós somos seus testemunhas. Vocês são os meus testemunhas de que eu sou, diz o Senhor. Amém? Nós não falamos com nossas próprias palavras. Nós falamos com as palavras dele. Ele ressuscitou, pegou todos estes versos e mostrou para ele o que dele diziam. E o que está fazendo agora por seu Espírito? Então, o que diz aí? 23, capítulo 23, versos 5 e 6. Profecia de Deus. É Deus falando pelo profeta Jeremias. Eis que vem dias, disse Yahvé. Aí quando aparece a tradução, o Senhor, no hebraico é o próprio nome pessoal de Deus, Yahvé. Eis que vem dias, disse Yahvé, em que levantarei a Davi um renovo justo. Ou seja, o filho de Davi. Esse filho de Davi é o Messias de Israel. Levantarei a Davi um renovo justo. E rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Yahvé Tsidkenu. Olha essa frase final. Estou lendo em hebraico. Este é o seu nome com que será chamado. Quem? O Messias, o filho de Davi. Como será chamado? Yahvé Tsidkenu. Ou seja, o Senhor é a nossa justiça. Mas quando nós ouvimos o Senhor, mas a palavra no hebraico é Yahvé. O nome de Deus é o nome do Messias. O Messias é Yahvé, se fazendo nossa justiça. Ele foi feito pecado para que nós possamos feito justiça de Deus nele. Ele é a nossa justificação. Tem algum outro na história que seja a nossa justificação? Quem que é? O próprio Deus se fez homem. O Filho de Deus, o Verbo de Deus. O Messias, o filho de Davi. Ele é Yahvé, nossa justiça. Se vê? Muito importante isto. Irmão, estamos no Antigo Testamento, mas você está vendo o Novo Testamento aí escondido. O Novo Testamento escondido no Antigo. Amém? Bom, vamos chamar outro testemunho aí. Que vem Ezequiel então. Que vem o profeta Ezequiel. Vamos aí no capítulo 1 de Ezequiel. Em outros contextos e com outros irmãos temos lido esta passagem para compreender o alto chamamento do homem. Mas agora vamos ler esta passagem só para compreender quem é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Então, Ezequiel capítulo 1, verso 26 a 28. Em outro contexto, leremos este verso para outra coisa.
Mas agora estamos lendo para identificar quem é o Filho do Homem, quem é o Senhor Jesus. Então diz assim, capítulo 1, verso 26 a 28. Por cima do firmamento que estava sobre as suas cabeças, havia algo semelhante a um trono. Um trono acima do firmamento, acima das cabeças dos querubins, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. Este é o protótipo escolhido por Deus para fazer o homem, que chegou a ser o Filho do homem, o Senhor Jesus. Mas antes de ser homem, quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, este que é a imagem e semelhança de Deus, protótipo para ser feito o homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem um dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Agora diz, esta era a aparência, diz esta tradução. Outra diz, a semelhança da glória de Javé. Esta era a semelhança da glória de Javé, um resplendor divino, que fala em Hebreus 1:3 que lemos, que o Filho é o resplendor da sua glória. E quando Ezequiel viu, era a semelhança da glória de Deus, de Javé. Vindo isto, caí com meu rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. E Deus começou a falar para ele e entregou um rolo, um livro. E ele comeu esse livro e começou a profetizar 48 capítulos, profetizou daquilo que ele comeu. Então, quem é este? Quem é o Filho do Homem que está sentado no trono? A resplendor da sua glória, a semelhança da glória divina. Esse é o Messias. É homem, mas não somente homem, é Deus. É Deus, mas não somente Deus, é homem. Amém? Glória a Deus. Falou que em boca de 2, 3 testemunhas, consta toda a palavra, já chamamos 3, Isaías, Jeremias, Ezequiel, mas se alguém quer sobremesa, vamos pegar Zacarias. Zacarias pode passar, se alguém não está satisfeito. 3 testemunhas, vamos um quarto. Zacarias, vamos ao profeta Zacarias. O profeta Zacarias, já com uns irmãos estivemos vendo em Zacarias capítulo 2, Javé enviando a Javé e Javé enviado por Javé. Mas isso vamos deixar para depois, para o aspecto das pessoas divinas. Por enquanto estamos falando da divindade, ou seja, da essência e natureza do Filho de Deus. Então vamos a Zacarias, vamos avançar um pouquinho em Zacarias, vamos chegar lá no capítulo 11. 11 de Zacarias. Capítulo 11 de Zacarias. E vamos a perceber quem está falando neste capítulo. Mire como começa o verso 4. Zacarias capítulo 11, verso 4, vamos ver quem fala. Diz assim: assim diz o Senhor meu Deus. Ou seja, quem está falando aqui? Quem vai falar? O Senhor, nosso Deus. Verdade? Então, quem vai falar desde o capítulo 4 esta profecia? O próprio Deus, e o próprio Javé Elohim. Elohenu. Javé, Jeová, nosso Deus. Javé Elohim, o Elohenu, nosso Elohim. Ele que está falando. Então, chegamos aí no verso 5 e diz: certamente já não terei piedade. Quem não vai ter piedade daqueles ímpios? Javé Elohim que vem falando, já não terei piedade. Quem fala é Javé Elohim.
Verso 7. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim, esse mim é Yahvé Elohim que vem falando, 2 varas. Uma chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas. Quem vem falando aí? Yahvé Elohim, vem falando toda a passagem. Chegamos no verso 9. Então disse eu, quem é este eu? Não vos apacentarei. Este eu é Yahvé Elohim que está falando, Deus que vem falando desde o começo. E chegamos no verso 10. Tomei a minha vara graça e a quebrei, para anular a minha aliança. Quem é este que fala? Minha aliança. É Deus. Yahvé Elohim vem falando toda a passagem. E agora chegamos no verso 12 e 13, e coloque atenção como fala Yahvé Elohim, como fala o próprio Deus. E diz assim: eu lhes disse. Quem é este eu? O Deus que vem falando toda a passagem. Que disse Deus? Se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Quem foi vendido por 30 moedas de prata? O Senhor Jesus. Mas quem disse aqui que seria vendido? Quem que veio falar? O próprio Deus falou: dá-me meu salário, disse Deus. E me deram 30 moedas. E agora disse Deus: então o Senhor me diz, Yahvé, aí quando disse Senhor, é Yahvé me diz: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Quem fala isso? Yahvé. Yahvé foi vendido por 30 moedas de prata. Porque quem vem falando toda aquela passagem é Yahvé. Se dá conta? Então, quem era o Senhor Jesus? O próprio Yahvé, o próprio Deus feito homem. Se dá conta? E agora podemos passar para o capítulo 12. Capítulo 12. Vamos ir vendo quem vai falando também. Assim como fizemos no 11, vamos fazer no 12. Verso 1, vamos ver quem vai falar. Quem é que começa a falar? Quem vai continuando na fala? Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor. Então, quem está falando aqui? Quem vai falar aqui? Yahvé. Quando disse o Senhor é Yahvé. Assim diz Yahvé. Então, verso 2: eis que eu farei de Jerusalém. Quem está falando? Yahvé. Verso 3: naquele dia farei. Quem vai falando em primeira pessoa? Yahvé. Verso 4: naquele dia, disse o Senhor, ferirei. Quem diz? Yahvé que fala. Verso 6: naquele dia borei os chefes. Quem? Yahvé, vem falando Yahvé mesmo em primeira pessoa. Verso 9: naquele dia procurarei. Quem procurará? Deus. Quem vem falando todo o capítulo? Vem falando o próprio Deus em primeira pessoa. E continua no verso 10: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei. Quem vem falando? Quem vai derramar espírito de graça e de oração? Yahvé. Quem vem falando? Yahvé, Deus. E que disse Deus? Disse: derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram. O próprio Yahvé fala que ele seria traspassado por eles. Olharão para mim a quem traspassaram com aquela lança no costado, traspassaram ele. Mas quem vem falando aí? Quem que falou que seria traspassado? Que seria vendido por 30 moedas de prata? O próprio Deus. É o próprio Deus que está dizendo isso. Então, quem era o Messias? Quem era o Senhor Jesus? O próprio Deus, o Filho de Deus. Amém? Olharão para mim a quem traspassaram,
pranteloam como quem pranteia por um unigênito. Quem é o unigênito do Pai? O Messias, Senhor Jesus. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então você vê como é Javé o próprio Messias. Profecias que se fizeram de Javé se cumpriram em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E agora, no capítulo 14, quem é aquele que virá com seus santos e colocará seus pés no Monte das Oliveiras? E o próprio Javé. E quem é que vai vir na segunda vida? Segunda vida de quem? Do Senhor Jesus Cristo, que virá com seus santos, vai colocar seus pés no Monte das Oliveiras. Mas aqui diz que é Javé. Diz aqui, verso 4, naquele dia estará nos seus pés, os seus de quem? Do verso 3, sairá o Senhor, ou seja, Javé. Quando você encontra nessa tradução o Senhor, no original hebraico, o nome próprio de Deus, eu sou que sou, Javé. Sairá Javé e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Se a vinda de Cristo, um cavalo branco com seus santos, Apocalipse 19. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Amém? No verso 5, verso final, diz: então virá Javé, meu Deus, e todos seus santos com ele. Quem virá? Javé, meu Deus. Com quem virá? Com todos os seus santos. Onde vai pôr o pé? No Monte das Oliveiras. Quando Jesus ascendeu do Monte das Oliveiras, aqueles anjos falaram: este mesmo Jesus que foi tomado dentre vocês ao céu, a si mesmo virá, como veste vir. Amém? 4 testemunhas, mais do que era necessário. E em boca de 2 ou 3. Nós vimos 4, e várias vezes, falando do Messias, e mostrando que o Messias seria o próprio Deus. Esse é o testemunho do Espírito Santo pelos profetas no Antigo Testamento. Agora temos que ver o testemunho do Espírito Santo pelos apóstolos no Novo Testamento. Você tem tempo? Estão cansados já? Vamos aproveitar melhor o tempo. Aproveitamos meia hora antes do almoço. Amém? Então, agora passamos ao testemunho do Espírito pelos apóstolos no Novo Testamento. Vamos para Pedro. Porque Pedro sempre aparece primeiro na lista dos apóstolos. Então vamos começar por Pedro. Vamos lá para as epístolas do apóstolo Pedro. Vamos chegar lá na segunda epístola dele. Pedro foi um daqueles que estava com Jesus quando ele ressuscitou. E estive 40 dias com eles, mostrando do que dele dizia nas Escrituras. E por isso Pedro foi ensinado pelo próprio Senhor e pelo Espírito Santo. Jesus falou que Pedro foi ensinado pelo Pai, também foi ensinado pelo Filho, também foi ensinado pelo Espírito Santo. E o que Deus ensinou para Pedro? Então vamos ver aqui comigo. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos ver como fala Pedro, o que ele aprendeu. Capítulo 1, versículo 1 de segunda de Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Oh, como fala Pedro! Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Né?
Está falando aos que obtivemos fé da mesma maneira que ele obtive fé. A sua fé é a mesma fé de Pedro? Ou não? A minha sim. Espero que também você tenha a mesma fé. Mas como fala Pedro? Fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Assim fala Pedro, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Você pode falar igualmente, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, João era o companheiro de Pedro. Já temos visto nestes dias como João falava. No princípio era o verbo era com Deus e o verbo era Deus. Amém? Claramente João está confessando a divindade do verbo. Então não vou fazer ler isso, vamos ganhar tempo, vamos passar para a primeira epístola de João. Já não é Evangelho, senão primeira epístola de João, capítulo 5, verso 20, já terminando a sua epístola. No Evangelho, João faz muitas citações que mostram a Jesus como Deus, né? Quando Jesus falou, eu e meu Pai somos um, é aquele que me vê a mim, vê o Pai. Todas essas citações que mostram a divindade de Cristo são citadas por João, e já temos feito citações delas, então vamos somente passar por alto, porque já estão lembradas. Mas agora, na primeira epístola, 5:20, escute a confissão dos apóstolos. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, que fala em João 17, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo que tem enviado. Então diz, o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ai, irmão, que clara confissão! Que confissão clara! O Filho de Deus veio para nos mostrar, conhecer o verdadeiro, aquele que me vê e aquele que me enviou. E onde que estamos? Estamos no verdadeiro, estamos em Deus, no Pai e no Filho. Este, seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus, porque Jesus Cristo veio nos mostrar Deus. A Deus ninguém viu jamais. O unigênito Filho que está no seio do Pai, Ele o declarou. A revelação de Deus é o Filho de Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida que estava com o Pai, a vida eterna que estava com o Pai, se nos manifestou e a temos visto, cheio de graça e de verdade, unigênito do Pai. Então, João é muito claro. Vamos pegar um terceiro apóstolo dos 12 apóstolos. Vamos pegar o apóstolo Tomé. Tomé, aquele que muitos chamam de incrédulo, foi o primeiro dele de chamar Senhor meu e Deus meu. Você lembra? Isso está no final do Evangelho de João, capítulo 20. Vai para lá, Evangelho de João, capítulo 20. Aí estamos chegando já no final desse precioso Evangelho. E aí vem no verso 26 até 29. João 20, versos 26 até 29. Passados 8 dias, depois que Jesus tinha se aparecido, ressurreto os apóstolos, mas João também não estava. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles.
Mas também tinha falado, eu não vou crer, se eu não coloco meu dedo nas suas chagas, minha mão no seu costado, não vou crer que ele ressuscitou dos mortos. Então agora apareceu Jesus, Tomé não estava vindo ele, pensou que ninguém estava ouvindo ele, fora deles lá. Estando as portas trancadas, em tranqueiras, trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Cristo, bem-aventurados os que não viram e creram. Vocês não viram, eu não vi, mas nós cremos. Bem-aventurados os que não viram e creram. 3 testemunhas dentre os 12: Pedro, João, Tomé. Mas vem o postre, Paulo, o apóstolo Paulo, que não foi dos 12, mas foi apóstolo dos gentios, edificador do corpo. Então vamos para Paulo, vamos a ver Romanos, epístola que ele escreveu aos Romanos, capítulo 9. Paulo escrevendo os Romanos, capítulo 9. Muitas pessoas vão chegar na sua casa para pregar a Bíblia e para negar a divindade de Cristo. Ontem lembrávamos os chamados de testemunho de Jeová. Todos estes versos você precisa mostrar para ele, porque o diabo está lutando contra a divindade de Cristo. Chegando nas casas, muita gente chegando nas casas para falar que Jesus não é Deus. Por isso isto é fundamental. Então, capítulo 9, verso 5. Disse Paulo: deles, ou seja, dos israelitas, são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito para todos sempre. Amém. Como fala Paulo? Dos israelitas veio o Cristo. Mas quem é o Cristo? Segundo a carne, diz o qual, ou seja, o Cristo que veio em carne, é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Então quem era o Messias? Era o próprio Deus que veio em carne. Se dá conta? O Filho de Deus. Um verso mais de Paulo, na epístola que ele escreveu a Tito. Vamos àquela carta entre obreiros, como Paulo fala para Tito. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 13. E você vai ver como Paulo fala do mesmo jeito que Pedro. A confissão de Pedro é a mesma de Paulo. Diz assim, capítulo 2 da carta a Tito de Paulo, verso 13. Diz Paulo: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Você vê como fala Paulo também, como falava Pedro, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E agora Paulo que disse: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Depois teríamos que acrescentar Lucas, que escreveu Hebreus. Nós já começamos por Hebreus, porque Lucas cita o que o Pai disse do Filho. Depois vimos o que o Filho disse de si mesmo.
E o que usa Espírito Santo no Antigo Testamento pelos profetas e no Novo Testamento pelos apóstolos falam acerca da divindade de Cristo. Então, amados, qual é a fé da igreja? Não pode ser diferente. A igreja não pode falar diferente de Deus, de Cristo, do Espírito, da Bíblia, dos profetas, dos apóstolos. Nossa fé é a fé deles. Espero que essa seja a fé da igreja em Tapejara, que essa seja a fé da igreja lá em Ibiporã, em Cianorte, a igreja lá em Paranavaí, as igrejas do Paraná. Amém? Essa é a nossa fé. Estes tempos, muita gente, como ondas gigantes de tsunami, tem se levantado com hostilidade contra a fé da igreja. Constantemente estão morrendo irmãos, está havendo perseguições. E essa é a nossa fé. Se o inimigo levantou suas ondas, o Senhor também levanta a bandeira contra ele. Por isso, a igreja tem que estar fundamentada nesta fé. Agora você está tranquilo. Nós sabemos o que vai acontecer. Daqui a pouco, se aprovam aquela lei contra a Bíblia para defender os homossexuais, lutando contra a consciência dos crentes, a própria Bíblia vai ficar um livro condenado pela Constituição e pela lei do Brasil, porque eles vão seguir os homossexuais e vão ter que repudiar a Bíblia. Quando comece a repudiar a Bíblia, vão começar a repudiar os crentes. Porque o diabo não quer saber nada de Deus e da Bíblia. E ele sabe como trabalhar. Ele está trabalhando, preparando a perseguição contra os crentes e contra a Bíblia. Por isso a igreja tem que conhecer a identidade do seu testemunho. E a primeira coisa é Trindade. E para entender Trindade, temos que ver a divindade do Filho juntamente com o Pai. Tem outras coisas também. Não se esqueça que ele também é homem. Não se esqueça que também a palavra de Deus fala da sua humanidade, da sua pessoa personal, distintiva em relação com a pessoa do Pai. Mas não estamos falando tudo ao tempo, senão por pedaços. Mas ainda o que não falamos também está sendo considerado. Depois falaremos de outra coisa, já não precisaremos falar desta, mas ainda assim falar desta, estará esta presente. Então vamos dar graças a Deus, vamos a inclinar ao Senhor nosso coração, vamos pedir a Ele que Ele mesmo, por seu Espírito, escreva em nosso coração a sua palavra e nos constituya em testemunhos dele. Amém? Amém. Querido Pai, agradecemos a Ti esta preciosa ocasião que nos deste para considerar estas coisas que o próprio Senhor ressurreto e outras também considerou com seus apóstolos, o que de Ti dizia na Torá, nos nevinos que Tu vimos. Rogamos, Senhor, que o Senhor prepare e fundamente a sua igreja para um testemunho fiel, que conheçamos em quem temos crido, qual é a base de nossa vida e testemunho. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado, amado.